Olá, bem-vinda à parte 5 da aula sobre radiologia industrial. Hoje nós vamos conversar sobre a radiologia dentro do agronegócio. Então, Eric, como é que eu, técnico em radiologia, posso trabalhar no agronegócio? Será que eu vou para o meio do campo colocar o pé lá na terra? Talvez. Existem diversas aplicações que não são muito usuais para o técnico em radiologia, mas são aplicações muito nobres que normalmente a gente trabalha em equipe com outros profissionais. Bom, o agronegócio lá em 2017, ele representou cerca de 23,5% de todo o PIB nacional. O PIB brasileiro, nesse ano, foi de 6,58 trilhões de reais. Já o agronegócio representou 1,51 trilhões de reais, ou seja, é um valor muito alto. E desse valor total, 31% foi para a distribuição desses insumos, desse material, 30% para a agropecuária, 27% para a agroindústria e 12% de insumos. Eric, e onde é que eu consigo me colocar nesse mercado? Onde é que eu consigo trabalhar nesse mercado? Bom, você como técnico em radiologia pode tanto trabalhar na agropecuária quanto na agroindústria. Na agricultura, você pode trabalhar, por exemplo, com radiotraçadores dentro de plantas. O que é um radiotraçador, Eric? Radiotraçador é um elemento químico, um radioisótopo, que ele vai ser absorvido por essa planta e depois você consegue detectar onde se encontra esse elemento radioativo. Normalmente se utiliza fósforo 32 ou nitrogênio 15, que são fontes de radiação gama. Então, pode-se determinar em que parte da folha ou das raízes certo elemento químico é mais importante. Então, com isso, você faz uma curva de cinética de crescimento daquela planta. Então, você pode ver quanto tempo aquela planta leva para crescer, quais são os nutrientes mais importantes, aonde ela consegue acumular mais desses nutrientes. E com isso, você consegue fazer uma otimização do crescimento dela. Além disso, você consegue fazer também modificações genéticas. Como assim, Eric? Quando se trabalha com agricultura, a ideia é que se crie, por exemplo, frutas sem caroço, ou então frutas mais doces, ou uma coloração diferenciada. Essas modificações genéticas podem ser feitas na parte de cruzamento entre espécies, mas também pode ser feita a parte de irradiação por fontes radioativas. Então, você pode induzir modificações genéticas e ver o que aquela modificação fez com aquela planta. Além disso, pode-se também verificar toda uma anatomia de uma certa planta. Como assim? Como se fosse um raio-x daquela planta. Estudar toda a estrutura de uma determinada planta. Então, quando você faz essa modificação, quando você induz uma modificação, ou quer estudar a parte mais importante do acúmulo de um determinado nutriente, você pode tirar uma radiografia daquela planta e ver aonde ela ficou mais concentrada. Você consegue fazer todo um estudo da anatomia dela a partir dessas informações radiológicas. Além disso, pode-se utilizar esses elementos radioativos, por exemplo, para a esterilização de espécies machos. Como assim é? Vamos dizer que você tem uma plantação de alguma fruta, tipo laranja, e existe uma praga que esteja se alimentando dessa fruta. Então, o que pode fazer? Você pode esterilizar pragas da espécie macho e quando elas forem competir na reprodução com outros machos saudáveis, a fêmea não vai conseguir ser inseminada, logo ela não se reproduz. Então, a longo prazo, você tem o quê? Uma diminuição da quantidade dessa praga. Além disso, você pode utilizar esses elementos radioativos para fazer o quê? Detecção de predadores de determinadas pragas. Como assim é? Vamos dizer que eu quero eliminar a praga dessa plantação de laranja. Então, o que a gente pode fazer? Você pode
colocar radiotraçadores nessas pragas e deixar ele livre. Daqui a algum tempo, você coleta uma alíquota desses animais e verifica quais espécies possuem atividade radioativa, e você sabe que ali, aquele animal, ele se alimentou daquela praga que tinha um radiotraçador. Então, você sabe qual espécie que deve introduzir naquele ambiente para que essa espécie se alimente da praga e assim você diminua a perda na sua lavoura. Além disso, você consegue fazer a marcação de agrotóxico. Ou seja, você consegue ver quanto daquele agrotóxico aquela planta está conseguindo absorver. Então você espalha um pouco, dissolve um pouco desse elemento radioativo no agrotóxico e passa pelas plantas. Daqui a algum tempo, 2 dias, uma semana, você vai, coleta uma parte das plantas e verifica se aquelas plantas realmente apresentam atividade ou não. Então você sabe quanto tem de atividade, você consegue calcular a quantidade de material que ela foi absorvida. Então você tem uma concentração inicial dentro do seu agrotóxico, com a atividade você sabe quanto tem, então você sabe a medida de absorção desse agrotóxico pelas plantas. Outra aplicação, estudo de erosão do solo. Então como é que se faz? Injeta-se radiotraçadores no solo e espera uma chuva. Após essa chuva, você vai medir a atividade desse solo. Então você vai ver se houve uma redução brusca ou grande de atividade dentro do solo. Se houve uma redução grande, é porque esse solo está sofrendo erosão. Ou seja, aquilo que você colocou no solo foi lixiviado para outras partes. Então você está perdendo nutrientes ali. Se ocorre lixiviação, é porque ocorre perda de nutrientes. Então, se ocorre perda de nutrientes, você está tendo um gasto maior com o teu solo para poder nutrir essas plantas. Então, pode-se fazer um estudo de terra, um estudo de agronomia, para saber a melhor maneira de consertar ou remediar essa lixiviação. Além disso, tem-se também a aplicação do técnico em radiologia dentro da indústria de alimentos. Por exemplo, na irradiação de alimentos. Então, você pode expor um certo alimento ou embalagem a uma radiação ionizante. Normalmente, raio gama, raio X ou feixe de elétrons. Eric, qual é a vantagem de você irradiar um alimento? A vantagem é que você não altera a qualidade do alimento, não deixa resíduos tóxicos e, além disso, você consegue fazer várias aplicações, várias propriedades interessantes para esse alimento. Como assim, Eric? Você pode preservar mais esse alimento, ou seja, você aumenta o tempo de vida útil dele, que a gente chama de tempo de prateleira. Então, se você aumenta o tempo de prateleira, você consegue aumentar o tempo que ele consegue durar sem decompor. E o que isso é importante, Eric? É importante, por exemplo, em exportações. Quando você tem uma fazenda lá no meio de Goiás e você quer exportar, por exemplo, para a China, como é que se faz? Você tem que escoar esse alimento até um determinado porto ou aeroporto e dali você passar para o outro lado do mundo. Então você precisa garantir a qualidade desse alimento. Quando você faz essa irradiação dessa carne ou dessa bebida, você está aumentando significativamente o tempo de prateleira dela, ou o tempo de vida útil. Então aquele alimento vai chegar nesse outro país ainda com a mesma qualidade. E com isso você tem diminuição, ou seja, redução de perdas de alimentos. Porque esse alimento ele deixa de brotar. Por exemplo, se for um tubérculo, então batata. Essa batata ela evita, por exemplo, o brotamento. Se for uma carne, então evita a decomposição por micro-organismos, bactérias. Você garante a segurança alimentar.
Além disso, você elimina larvas de inseto e parasitas. Então, quando um alimento ele entra, por exemplo, num outro país, ele vai passar pela alfândega. Se a documentação não tiver toda correta, esse alimento vai voltar. Por que, Eric? Porque vamos imaginar que você não tenha um controle de qualidade desse alimento. Se por acaso algum inseto ele entra nesse país, ele pode ser uma praga para esse país, e como não tem predadores, você pode tornar essa praga selvagem e vai ter um desequilíbrio ambiental. Então, toda vez que você exporta um alimento, você precisa que esse alimento passe pela alfândega, e essa alfândega vai procurar o registro de esterilização ou da qualidade daquele alimento. Além disso, a irradiação de alimentos substitui algum banho térmico das frutas. Ou seja, você consegue passar por essas barreiras fito- ou zoossanitárias e aumenta a competitividade desse alimento brasileiro com alimentos de outros países. Então, eu estou aqui colocando para vocês umas tabelas sobre a irradiação de alimentos e quanto tempo ela dura sem ionização ou com ionização. Então, por exemplo, alho. O alho, se ele não for irradiado, ele dura 4 meses. Mas se ele for irradiado, ele vai durar 10 meses. Vamos ver, por exemplo, carne, filé de pescada. Sem irradiação, ele dura 5 dias. Com irradiação, ele dura 30 dias. Ou seja, você aumenta 6 vezes o valor da vida útil desse alimento. Todo alimento que passa por essa irradiação precisa receber um selo para mostrar o procedimento que passou. Esse selo é chamado de radura. Então, todo alimento irradiado aparece esse selo que mostra que esse alimento foi irradiado e que ele tem uma vida útil maior. Mas, Eric, qual é o valor da dose aplicada para esse alimento? Bom, dependendo do que você deseja fazer, existem doses diferentes. Por exemplo, se você quer inibir germinação, ou seja, você não quer que a cebola germine, ou seja, não quer que ela faça aquelas raízes. Então, você pode aplicar uma dose baixa, por exemplo, até 1 kg. Quando você faz de 0,05 a 0,15 kg, você irradia essa cebola e você evita o brotamento dessa cebola. Então, você aumenta a vida útil dela de 2 meses para 6 meses. Cada alimento vai ter uma dose específica, porque você vai ter um objetivo diferente. Beleza, galera? Então, como é que funciona essa irradiação? Aonde você irradia esse alimento? Bom, você tem indústrias específicas para irradiação de alimentos. Essas indústrias, elas funcionam da seguinte maneira. Você primeiro alimenta uma esteira com o seu produto, que ela passa pela esteira e depois ela chega até uma sala de irradiação. Essa sala de irradiação ela é controlada por um painel de controles e um técnico. E esse técnico consegue controlar o tempo que você está aplicando, dependendo se for um raio-x, a dose que você coloca, o KV, MAS. Então você consegue fazer todo um controle do seu sistema, do processo. Aí esse alimento ele passa, é irradiado, depois ele é transportado, armazenado e liberado. Essas fontes radioativas, normalmente, elas ficam em piscinas de armazenamento. Então, é parecido com aquela ideia que a gente viu lá da energia nuclear. Então, você tem fontes armazenadas em piscinas, que depois essa fonte é elevada, expõe o alimento e depois é baixada até a piscina novamente. Pessoal, essa foi a aula sobre irradiação de alimentos e a aplicação
da radiologia dentro do agronegócio. Ainda temos a última parte dessa aula, que é sobre aplicações diversas. Então não percam a última aula. Muito obrigado e até a próxima.